Bom dia, amados do Senhor. Bom dia, paz e graça, paz do Senhor Jesus, seja com todos. Eu quero deixar aqui como se fosse uma carta para você que é um servo do Altíssimo, Jesus Cristo. Passou pelo meu espírito à noite, me despertou para que eu pudesse escrever. E louvado seja o nome do Senhor, que você receba com muito carinho. E tomei para mim a minha porção. E não quero nem tirar e nem colocar o que ele falou para mim. No nome de Jesus, tá bom? Então, eu escrevi na madrugada, enquanto eu não entregar, eu não vou ser liberada. É assim que o Senhor faz comigo. Então, eu vou entregar para os irmãos e receba, no nome de Jesus. Então, diz assim: eu quero te dizer que servir o Senhor sempre será uma honra. Que quanto mais amarmos o Pai, mais graça e compaixão será derramada em nós, sobre nós. Ao passo que quanto mais caminhamos, e a Bíblia diz, mais Ele vai nos dar. Quanto mais formos nos enchendo dele, nos parecendo com ele, mais ele vai derramar do seu espírito e das suas bênçãos e nos enviará às nações da terra. Louvado seja Deus. Servir o Senhor é uma honra e não é um peso. As pessoas irão te procurar, falarão de você, mencionarão o seu nome. O fato é, até quando você estará disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre Jesus? Porque nós vemos na Bíblia um homem cansado, na verdade, dois homens, e que o Senhor me trouxe na sua palavra e a quem muito ele confiou. Então, o primeiro é o Jonas, o profeta Jonas, o profeta menor Jonas, que recebe um chamado, são poucos capítulos, e aí ele não quer. E segundo o profeta maior, Isaías, não desmerecendo o que está sobre a vida deles, mas o que se escreve muito sobre um e mais sobre o outro. Então, Isaías recebe muito, muito de Deus, obedece muito, mas se cansa e também não quer a ponto de pedir a morte. Lembra-se? Então, o desânimo, ele não é uma opção. Desistir não é uma opção. Não para quem muito o Senhor confiou, e não é o cansaço ou uma prova que vai fazer você paralisar. O medo, esse sim é que te faz paralisar, como Jonas paralisou e dormiu, porque se esqueceu para esquecer, né? Jonas dormiu e, com medo, foi dormir para esquecer. Elias também paralisou e foi dormir para se esquecer. Quis se esquecer. Mas Jesus não se esquece. Do mais altos céus, ele vai olhar para nós e vai mencionar o nosso nome de longe. Ele vai dizer: Jonas, o que você faz aí? Elias, o que você faz aí? É o despertar do anjo dizendo: acorda, homem de Deus. Porque a quem muito eu tenho abençoado. Deus vai permitir nós descansar e não paralisar. E Deus também verá o como será, se for o tempo de parar ou de partir para a glória. Porque foi um desejo de Elias partir para a glória. Então, vê que entre nós e Deus, entre a obra e as circunstâncias, entre os céus e a terra, tudo tem um tempo entre eles. E é no meio desse tempo que está a vigilância de você agir e de descansar, de ouvir essa voz que fala em determinado tempo e outro. Deus tem um zelo tão grande pela sua vida que te orienta a descansar e depois se levantar.
E se estiver cansado e não quiser mais se levantar, Deus te ordenará a isso. Te inquietará até que se cumpra a obra que você pediu. Você pediu a Ele e Ele colocou em suas mãos. Agora, se você cansou a ponto de não querer mais, Ele também vai preparar outra pessoa para assumir o seu lugar, como fez ele com Elias, como Ele fez com Elias, passando o manto para Eliseu. Sim, o chamado é grande, a obra é grande e não pequena. Haverá sinais, haverá maravilhas, curas, há uma voz profética para ir, tocar, profetizar, curar e tantas coisas que até a sombra pôde curar. Tamanha era a presença de Deus na vida de um servo de Deus. Mas também vai haver perdas, perseguições. Haverá momentos em que a pressão será tanto que parece que não vai aguentar, como foi na vida de um profeta, cujo Deus deu uma ordem, e em outro profeta, cujo Deus deu muitas ordens. A autoridade ela é vinda do céu e vindo de Deus para nós, para cada um de nós. O corpo é de barro, é frágil, é uma forma que só o céu pode moldar. E que bom será se essa forma seja sem rachaduras ou danos físicos até ou morais, físicos ou morais. Deus vê o seu servo sofredor, mas ele entende também que há humanidade nesse servo, pois santo, santo, santo é só o Senhor. Então, o perigo de muito Deus nos dá consiste na palavra citada em Lucas 12, e aí pode explanar todo a partir do versículo 35, Lucas 12, versículos 35 até o 48, vai embora. É a parábola do servo leal e do infiel. E ali a gente vai ver muita coisa para nós, mas eu vou pegar o que o Senhor pontuou dentro dessa palavra. Deus quer nos achar vigiando para que, quando Ele voltar, estejamos ainda fazendo a mesma obra, sem bater ou punir outros servos de Deus. O administrador, que é você, servo do Senhor, o administrador dos bens do Senhor, deve apresentar tudo a Ele como que um servo igualmente tem trabalhado para o mesmo Senhor. Então, tanto você, quanto o administrador, quanto o outro servo, todos têm que prestar conta ao mesmo Senhor. E não começar a espancar, como diz a palavra, ou bater como se tudo fosse muito cansativo e cujo Senhor está a demorar. É muito sério, igreja, esse recado de Deus, e veja um zelo dele para com nossas vidas, para repensar a nossa jornada. É melhor ir devagarinho, saboreando a jornada com Cristo, em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, pois o profeta mesmo nos diz que naqueles dias toda a terra estará cheia do conhecimento do Senhor. Então é melhor ficarmos nesta parte de continuidade com nosso Senhor do que no ímpeto perdermos a bênção da terra prometida, como Moisés perdeu ao bater na rocha para sair água para o povo murmurador. Mas como que Deus visse lá do alto essa atitude e tivesse essa expressão, que aí é um grifo meu, né? Moisés, Moisés, eu te confiei tanta coisa poderosa que aos homens muito não viram e os ouvidos não ouviram, e como que algo que eu te dei, tocar na rocha, veio de mim, com isso, e por causa disso, é por causa, para tocar na rocha com mira. Deus não deu uma coisa que era dele para descer com mira, mas as coisas dele vêm como bênção para nós sobre a terra, e por causa que ele tocou essa rocha com mira, por causa do povo, porque Deus não partiu de Deus essa ira. Então ele perde a bênção de entrar na terra prometida. Então Lucas 12, 47, esse servo que conhece o que é para ser feito e não faz, o que Deus deseja que ele faça, vai ser castigado com extrema severidade. Se naquele dia, o grande dia, Jesus o achar espancando os servos dele com tudo que ele deu, o que nem era seu, mas que era dele, para a gente cuidar.
Então, amados em Cristo, que essa palavra fique para nós como um alerta e uma advertência do nosso Senhor. Para quem trabalhamos, estejamos toda a nossa vida nele, com ele, guardadas nele. Ele vê, ele te conhece e ele pede para que voltemos ao primeiro amor. O amor que contempla, contemplativo, o amor bondoso, misericordioso, que produz frutos de paz e justiça pertencentes ao Senhor. Tire essa balança das suas mãos. No nome de Jesus, tudo é dele, tudo é por ele, tudo continua sendo para Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, nosso Senhor, amado das nossas almas. Amém? Então, a carta finaliza aqui. A Jesus toda a glória. Fica com essa mensagem no seu coração, que é muito séria e que a gente venha refletir o restante do dia o que o Senhor quer para comigo e com você. Essa carta tem endereço. Essa carta tem o endereço certo para as nossas vidas e para o nosso coração que é enganoso, que acha que está fazendo muito, mas está fazendo cansado. E quando o servo começa a ficar cansado, ele começa a bater e espancar os seus servos. E quando o Senhor Jesus vier na glória, e não se sabe quando, ele virá de repente, ele confiou coisas para mim e para você, como que estaremos cuidando desses amados. Então, cabe individualmente cada um se analisar e somente amar e não julgar. E deixar para Deus, porque tudo vem dele, o que pertence a ele. Conversão, as curas, tudo que nós, pela misericórdia de Deus, fazemos na terra, tudo vem dele. Tudo é para ele e volta para ele. Então, vamos ganhar tempo contemplando o Senhor, amado de nossas almas. E que ele veja se há algum caminho mal nas nossas vidas, para que nós possamos, com tudo que você tem e eu tenho, as nossas motivações terrenas, para agirmos da forma da qual estamos agindo. Mas é para nós glorificarmos ao Senhor, que ainda nós somos servos de Jesus Cristo aqui na terra. Então, que ele dite a cada um, no individual, no particular, o que é para ser feito. E não nós, homens, querermos ditarmos o que o outro tem que fazer. Entende? É no amor. Jesus está trabalhando nós no amor. Porque quando nós começarmos a perdermos a referência e achar que está tudo muito cansativo, então nós perdemos o foco, então nós temos que voltar para o foco. Eu vejo isso como um trabalhar do Senhor, um cuidado do Senhor para comigo, com você. Vamos contemplar a Jesus Cristo e as suas obras. Tudo ele já fez por mim, por você. Tudo já está cravado na cruz. Se o outro não faz, glorifica o Senhor e continua fazendo você. No nome de Jesus, mas não pega essa função de advogado. Nós somos apenas administrador das coisas do Senhor. No nome de Jesus, continua nesse amor, continue nessa leveza, continue nessa dispensação da graça. E dê glória a Deus quando uma pessoa procurar você, querendo ajuda, querendo que você tenha algo que Deus te deu, algo de valor. Glorifica a Deus por essas coisas, sempre, sempre. Não se esqueça. É como se esse recado, essa carta viesse como um lembrete para você. Continue fazendo a obra com amor, porque tudo é do Senhor, e seja grato. Tem muitas pessoas querendo que você tenha, mas o Senhor aprove. Confiar a você porque você pediu, porque você se entrega na sua totalidade, porque você é um amado, querido de Deus. Mas o Senhor deu a você e não a outrem. Então, abrace novamente esses dons com amor. Descanse necessário. Mas no nome de Jesus, guarde no seu secreto as suas indignações terrenas. Guarde-as no teu quarto em oração no secreto. Ele te vê, ele te sonda. E se você tiver que ouvir esse áudio outra vez, para relembrar os pontos nos quais nós temos vacilado, então ouça com amor e temor do Senhor. Eu gravo, né, esse áudio no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Bom dia, paz do Senhor. Eu entrego para Deus, para os irmãos e para Deus, essas palavras com doçura.
Pode ser uma exortação, mas é com amor. E o Senhor repreende aquele a quem Ele ama. Então eu recebi essa exortação, vou guardá-la no meu coração. Hoje eu vou agir nessa atitude de que nada é meu, tudo é do Senhor. Então as pessoas que me procurarem, eu vou amá-las. E vou zelar pelo que eu falo, como eu falo, por que eu falo. As minhas motivações não podem ser de uma pessoa cansada, mas de uma pessoa entregue à voz do Espírito Santo de Deus, como sempre Ele fez por nós e através de nós. Amém? Um beijo no seu coração. Amo vocês, a paz do Senhor Jesus.